Segunda-feira da segunda semana da Quaresma. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia do Mundo de hoje. Ontem fomos convocados por Cristo, como São Pedro, São Tiago e São João, para subirmos o Monte da Transfiguração. E é muito estratégico, espiritualmente, que essa experiência revelatória ocorra logo após o primeiro anúncio da paixão, morte e ressurreição de Cristo, descrita como Cristo a descreve. Jesus não diz simplesmente morrerei, ok? Mas ele diz como, em que condições, de que forma: rejeição, insulto, morte de cruz. Não é um quadro promissor para seguidores de um Messias. E depois a ressurreição, que para eles é uma palavra desconhecida, significa ressuscitar. Não lhes parece algo que possa ser explicado com facilidade àqueles homens que não tinham, primeiro, uma formação teológica mais profunda, ou talvez nenhuma, visto que eram pescadores, eram homens de vida prática. Mas, sobretudo, que eles entendem, porque seguramente já tiveram oportunidades infelizes de assistir, de passar, como aconteceu com a própria morte de Cristo, durante a crucificação de criminosos, na periferia da cidade. Uma morte atroz, vergonhosa, aliás, uma morte como fruto de pena capital. Tão hedionda que era proibido que um cidadão romano, seja ele romano ou não, é o caso, por exemplo, de São Paulo, fosse crucificado. Bem, dissemos na sexta-feira, iniciando, perguntamos-nos por que São Pedro, São João e São Tiago estão na montanha. Primeiro, porque Jesus os tomou consigo. Não é uma iniciativa dos apóstolos, é uma iniciativa de Jesus. Assim como Isaac vai até a montanha com o pai, né? Sem saber bem, o que ele sabe que é para oferecer sacrifício. Ele não sabe que ele é o sacrifício. Os três apóstolos não têm a mínima ideia do que vai acontecer na montanha, a não ser que, como tantas outras vezes, será uma belíssima experiência de oração com Jesus. Isso sim. Os apóstolos, entre as muitas atividades que seguiam atrás de Jesus, depois assumem com Jesus essas atividades, porque também eles serão chamados a realizar atividades missionárias, apostólicas. A grande atividade de um discípulo é aquilo que faz o mestre, é aquilo que diz o mestre, é aquilo que ele ensina e determina. O discipulado é a grande atividade do discípulo. Por isso, para eles era um dia de oração. Enquanto orava, Jesus estava rezando com eles, ocorre então esse fenômeno extraordinário. O aspecto do rosto modifica-se, as vestes ganham brancura refulgente. Então aqui temos um elemento importante e é interessante
poder conectar esse tema, essa experiência, àquela de Apocalipse 12. Não sei se meu ouvinte lembra. Apocalipse 12 é a aparição de um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo as estrelas aos pés, a lua aos pés, as estrelas na cabeça. Uma figura refulgente. Nós sabemos, obviamente, que aqui nós temos uma participação. O filho é a fonte daquilo que se reflete na mãe. A mãe é satélite da refulgência do filho. Pois bem, os apóstolos começam a ter uma experiência visiva única, uma revelação propriamente dita. E nós sabemos também pelos relatos da Páscoa que Jesus vai se apresentar num misto de algo conhecido e algo novo. Por exemplo, em São Lucas 24, os discípulos não reconhecem, e é impossível que o discípulo não reconheça o mestre. Algo na sua forma física estava mudado. Mais radicalmente ainda, quando ele entra 2 vezes no cenáculo, 2 vezes relatadas, né? Estando as portas fechadas. Assim como ele não sai pela porta. Foi assim em Emaús, ele simplesmente desmaterializa-se. Jesus se desloca agora com outro critério, mas ao estar com os apóstolos, no cenáculo, por exemplo, e depois, por exemplo, na pesca milagrosa, a segunda pesca milagrosa, ele come com eles. O peixe frito, o pão, o que tiver. E mais ainda, os apóstolos, para reconhecê-lo, devem tocar e ver seu corpo, isto é, as chagas, o corpo crucificado é o corpo do ressuscitado. Pois bem, o que eles estão vendo? Estão vendo a identidade plena de Jesus. O Cristo pleno, o Cristo total. Há um cântico que tanto gostamos, eucarístico, que diz que lá escondias a tua divindade. Aqui, lá significa no tempo histórico de Jesus, aqui na Eucaristia Sacramento, tu escondes a tua humanidade. Creio em ambas e peço como bom ladrão. Então, o mistério de Cristo é a sua humanidade e também a sua divindade, sendo que o mistério é a unidade da humanidade e da divindade na pessoa de Jesus de Nazaré. Ora, este homem tem aspecto relacionado ao que nós chamamos o celeste e o divino. O elemento de luz, brancura. No Apocalipse, Deus está sentado num trono branco que tem em volta de si e nele mesmo características de pedras preciosas, o brilho de jaspe, de diamante, de rubis, enfim, a beleza que a luz pode produzir ao refletir-se e ser traduzida pelas pedras preciosas. Dito isso, aparecem agora nós temos não só Jesus no centro da visão, resplandecente, refulgente, mas agora aparecem Moisés e Elias. Ora, para os apóstolos significa que esta glória de Cristo, esse Jesus de Nazaré glorioso, ele é o centro da história da salvação que eles bem conhecem. A lei e os profetas estão ali. Eles sabem que é Moisés e Elias. E Moisés e Elias conversam com Jesus, vejam, sobre a sua morte.
o texto não diz o que conversavam. O texto diz a conversa mística entre Jesus transfigurado, Moisés e Elias. A teologia diria que se tratava de uma conversa escatológica sobre o significado de um evento histórico tão obtuso, tão sem brilho. A crucificação não tem nenhum brilho. Parece que nada acontece a não ser morrer dolorosamente. Mas o texto ainda está por ganhar novos contornos, quando São Pedro tenta acomodar tudo que está vendo e, de certa maneira, domesticar o que está vendo. Ocorre, então, uma última e profunda novidade. Bem, sobre isso falaremos amanhã. Quero somente reforçar, animar aqueles que me ouvem a nos seguir na nossa peregrinação à Jordânia e à Terra Santa, a Israel. Será um período de grande beleza espiritual. Vamos à Terra Santa em junho deste ano, se Deus quiser. Venha conosco, participe e informe-se. O telefone para saber dessa peregrinação, da qual eu sou o diretor espiritual, juntamente com o diácono Anderson Moura, é 985 96 50 23. Vou repetir o número de contato: 985 96 50 23. Concluamos o programa desta segunda-feira. Agradecido. Desejo a todos um bom dia.